está no nosso sexto encontro, a nossa aula 6 de 8, né? Já estamos indo pro finalzinho aqui da nossa capacitação. E hoje a gente vai trabalhar na nossa última oficina. Na verdade, não é bem a última oficina, porque na próxima aula a gente também vai dar para vocês mais um tempinho para se organizar, para finalizar todas as pendências. Mas hoje é a última oficina em termos de recortes ali da nossa metodologia, do que a gente vem trabalhando, né? Só antes da gente iniciar, tem uma partezinha hoje de conteúdo que a gente vai conversar com vocês, em termos, fazer uma revisãozinha básica, principalmente porque o recorte de hoje tem uma especificidade mais importante, assim, que é a parte de indicadores, né? E só que antes da gente entrar especificamente nessa parte, uns avisinhos, assim, vocês devem ter percebido na oficina passada, durante a própria oficina, eu já fui dando algumas sugestões ali de aperfeiçoamento para vocês, a gente viu que muitas já foram incorporadas, e o Lucas também passou ali por todas as abas da planilha, deixando vários comentários, se vocês perceberem, comentários ali bem detalhados, para também nesse sentido de trazer um aprimoramento para vocês e trazer alguns questionamentos, assim, que às vezes vocês elaboram num primeiro momento, mas para pensar em termos de gestão de riscos, o que funcionaria melhor, metodologicamente falando, né? Então já tem alguns comentários ali dele também. Se vocês tiverem daí qualquer dúvida para resolver aqueles comentários ali, podem ir respondendo ali na própria planilha ou perguntem para a gente aqui durante a aula que a gente conversa sem problema nenhum, né? No segundo momento, né? Quando a gente abrir de novo aquele momento prático que a gente sempre abre depois dessa parte inicial de explicação. Certo? Vamos ver aqui. Já estamos com um bom quórum, então vamos começar. Resgatando um pouquinho a nossa lógica geral da metodologia, então, que a gente sempre faz essa pequena revisão no início das aulas, a gente já passou pelas etapas ali iniciais do nosso ciclo, já fizemos toda a parte do mapa de riscos, que envolve a etapa ali de fixação de objetivos, identificação de eventos e classificação dos riscos e avaliação de controles. Na aula passada, a gente focou na definição da resposta a riscos e a elaboração dos planos de resposta, sempre com a lógica. Isso eu faço questão de pontuar essa diferença novamente, porque a gente percebeu que deu alguma confusão nas planilhas, então eu vou destacar novamente a diferença entre a avaliação dos controles e o plano de resposta. Nas colunas ali dos controles existentes, se lista o que já está implementado na instituição, o que vocês já fazem hoje e que já pode ser avaliado se é mediano, fraco, satisfatório, forte, enfim, controles existentes. E daí, o que vocês querem fazer para melhorar, para reduzir a exposição ao risco, isso sim iria no plano de resposta, que é aquele segundo bloco que a gente trabalhou na aula passada. Então, essa é uma distinção importante que a gente notou que deu alguma dúvida ali do pessoal, principalmente na hora de redigir os controles existentes. Alguns até redigiram iniciando por verbo, mas assim, o controle já existe, então não precisa iniciar por nenhum verbo. Por exemplo, é uma política implementada, um programa já implementado, publicação de relatório a cada tanto tempo, disponibilização de formulário aos usuários, é nesse sentido que são os controles já implementados, então não se coloca nenhum verbo, porque quando a gente utiliza algum verbo dá a ideia de, opa, peraí, isso aqui eles querem fazer ou isso aqui já está acontecendo? Então, quando a gente usa verbo, a gente deixa lá para o plano de resposta, porque daí sim é algo que a gente vai buscar fazer num próximo intervalo de tempo para reduzir ainda mais a nossa exposição àquele evento de risco. Então, tem essa diferença importante entre essas duas colunas ali do nosso instrumento. Boa tarde, Miguel. Luana, legal. Essa parte realmente dá uma confusão, porque
Às vezes vocês estão refletindo tanto sobre o evento de risco que o cérebro corre rápido e já começa a pensar, não, o que eu posso fazer já para melhorar em relação àquilo ali, e já começa a listar ali na coluna de controles, mas nos controles é só realmente o que já existe. Então tá, fechamos essa parte de definição das respostas ali com o 5W2H, né? O que, o como, o quando, o porquê, o custo e o porquê. E tem uma outra questão da parte ali da definição do plano de respostas, que não sei, de forma geral, eu acho que vocês não confundiram. Teve uma ou duas duplas que fizeram um pouquinho essa confusão no começo, mas na própria aula passada a gente já deu um feedback e já entenderam a diferença de enquadramento, que é uma confusão da coluna o que com a coluna como. Então, às vezes, vocês já começam a pensar num plano de resposta e no o que vocês já começam a listar as etapas. Mas o que do plano de resposta seria meio que um rótulo para aquele plano de resposta, é um títulozinho para o plano de resposta que vocês pretendem fazer. E daí sim, no como vocês quebram em etapas um pouco maiores para ter um detalhamento de qual vai ser a linha de atuação em relação àquele o que do plano de respostas. Então, são esses dois principais pontos que eu acho que pegaram. Tem uma questão também que vale repetir, da questão do responsável, do gestor de risco, né? Na planilha, quando a gente coloca ali na coluna de gestão de gestor de risco, é sempre uma pessoa, não se coloca mais de uma pessoa, por conta dessa questão da governança em relação àquele evento de risco. A gente precisa saber quem é o contato principal a ser acionado, que acompanha, que tem poder de gerência, que tem alçada e competência para lidar com aquele processo. Ele é o gestor de riscos. Mas quando a gente passa para planejar um plano de respostas para aquele evento de risco, eventualmente a gente vai precisar acionar outro setor, contar com o apoio de outro setor, e daí sim, no plano de respostas, na coluna quem lá, nós podemos listar esses outros setores que o gestor de riscos vai tomar a frente de entrar em contato e viabilizar aquele plano de resposta. O gestor de riscos, ou obviamente a equipe com quem ele trabalha, né? Então, esses três pontos que eu faço questão assim, de reiterar, porque realmente pode surgir dúvidas no momento ali que a gente vai preenchendo a planilha, mas pelo que eu vi de forma geral, vocês já estão se encaminhando muito bem em relação a isso, tá ficando bem legal o trabalho de vocês. Lucas, eu não sei se tens algum complemento a fazer dessas pequenas dúvidas que podem ter tido nas planilhas, que tu deu uma olhadinha também, mas eu acho que Eu acho que são dúvidas mais pontuais, assim, que acredito que o atendimento pessoal pode ser melhor depois, no segundo horário aqui da oficina, que a gente vai ficar disponível. Eu acredito que a gente possa demonstrar assim certinho para eles quais são os pontos que a gente recomenda, quais são os pontos que precisam de maior detalhe. Lembrando, né, que quando a gente faz um instrumento de gestão de riscos, a gente visa comunicar algum tipo de informação. Então, ele não é só de uso interno. Às vezes, na nossa cabeça, fica muito claro um tipo de ação, um tipo de detalhamento, mas para quem pode ler de fora, ou um próprio colega não vai ver da mesma forma. Então, as descrições, às vezes, a gente recomenda que seja um pouquinho melhor detalhado, melhor pontuado, esclarecido. Esses são pontos assim que a gente tem comentado bastante ali nas planilhas. Mas a gente fica à disposição também para conversar depois com vocês, para esclarecer bem cada um desses eventos. perfeito. Esse também é um detalhe bem importante, de tentar sempre fazer os enunciados completos. Pensando, se não tivesse a coluna anterior, por exemplo, ali do objetivo, se a pessoa lesse só o evento de risco, se ela conseguiria entender toda a informação que ele está relacionado. Então, e pensando sempre em alguém de fora também tá acessando o documento e verificando, né? Esse é um ponto bem importante também. Mas então vamos lá. Hoje a gente continua aqui no nosso fluxo, entrando na parte de controle e monitoramento dos riscos.
Basicamente, o que significa esse controle e monitoramento? É todo aquele recorte que a gente faz dos indicadores. E, para falar um pouquinho mais, a questão, quando a gente começa a discutir indicadores, eu não sei se tem alguém aqui que fez o curso do PDI, mas tem algumas particularidades, assim, indicador é um instrumento de ajuda à tomada de decisão, é uma métrica de desempenho, né? Então, é importante a gente relembrar alguns pontos para uniformizar a lógica de elaboração de indicadores, porque eles precisam ser úteis, eles precisam ser aferíveis, ou seja, a gente precisa conseguir levantá-los de alguma forma, e eles precisam ter realmente reitero, alguma utilidade prática para aquela informação, e não só criar um indicador por criar. Então, quando a gente fala de indicadores, principalmente para esse tipo de metodologia, tanto de planejamento estratégico quanto de gestão de riscos, a gente tem dois tipos principais, assim, que são indicadores que a gente chama de esforço e indicadores de resultado. A diferença básica entre eles é que indicador de esforço, ele vai avaliar quanto do caminho foi percorrido, de uma forma bem simples falando assim. E o indicador de resultado vai avaliar como que se chegou no destino final. Então, o indicador de esforço, ele se refere a indicador de processo e compreende medidas que indicam ou não a realização de atividades internas. Então, pode ser o cumprimento das etapas de um edital, o cumprimento das etapas de um processo de licitação, ou a execução de um planejamento anual de capacitação, por exemplo, e ele vai medir o progresso ao longo do ano, ou seja, o tanto daquele plano que foi executado. É um indicador de esforço, porque ele mede o quanto que as pessoas envolvidas se esforçaram para concluir aquela questão. Eles são relacionados bastante à gestão interna dos setores, né? Aquela questão das nossas rotinas. E os indicadores de resultado são aqueles que vão, eles trazem esse peso um pouco mais importante em termos de gestão da informação, porque eles vão dizer se esse esforço todo feito chegou a algum tipo de resultado melhor. Então, eles compreendem as medidas que indicam a realização de atividades mais externas, mais macro, e expressam indireta ou diretamente os impactos decorrentes daquelas ações que a gente foi fazendo o esforço durante todo um período. Então, enquanto o de esforço mede o trajeto, digamos assim, o de resultado indica o diagnóstico quando a gente chega no caminho final. É essa a lógica. Aqui na sequência, eu acho que mais adiante a gente tem um exemplo dessa distinção aqui. Mas, por exemplo, eu não sei se eu trouxe esse slide, mas o indicador de esforço seria total. Deixa eu pensar aqui um indicador de esforço. Percentual de ações de capacitação realizadas durante o ano. Esse seria um indicador de esforço. A gente mediria numa fórmula, por exemplo, total de ações de capacitação realizadas dividido por um total de ações de capacitação planejadas. Então, a gente vai ver se tudo que foi planejado naquele ano de fato foi realizado. Esse é um indicador de esforço. Um indicador de resultado referente a esse processo seria percentual de colaboradores da instituição capacitados. Então, vejam que a carga de informação que esse outro indicador traz, por exemplo, taxa de capacitação institucional, eu só mudei um pouquinho o nome para deixar mais bonitinho, é o total de servidores existentes na instituição capacitados no ano, dividido pelo total de servidores da instituição. Então, vejam que ele traz uma informação um pouco mais complexa para analisar e um pouco mais abrangente. Ele vai dar realmente um indicativo de resultado, o quanto que essas capacitações que vão sendo feitas ao longo do ano estão conseguindo atingir o macro, ou seja, a instituição como um todo. Então, esses dois têm esse recorte diferente em termos de análise. São dois tipos de indicadores importantes de se ter. Para algumas questões, a gente só vai conseguir fazer indicadores de esforço,
mas para sempre que a gente conseguir extrair também algum indicador de resultado, é importante, porque esses de resultado que dão esse panorama mais geral assim, para a gente tomar alguma decisão. Para a gente ver, por exemplo, que ainda está muito baixa a capacidade, o potencial de envolvimento dos servidores em ações de capacitação, por exemplo. Esse de resultado vai conseguir dizer um pouco mais, vai dar esse panorama um pouco mais geral dessa situação. Não sei se deu para vocês entenderem a diferença. Então, aqui tem mais algumas pequenas definições, né? Os indicadores não são simplesmente números. A gente diz que eles são atribuições de valor a objetivos, acontecimentos ou situações, de acordo com alguns marcadores para se chegar a um resultado final pretendido. Então, eles servem tanto para embasar alguma análise crítica de resultados obtidos, para ajudar o processo de tomada de decisão, como eu já mencionei. Eles contribuem para uma lógica de melhoria contínua, né? Porque a gente passa a ter um rastreamento dessa informação ao longo do tempo. Então, a gente consegue ter uma ideia de evolução ou de retrocesso ou de estagnação, e a gente consegue, a partir daí, ligar um sinal de alerta para tomar alguma providência em relação àquele processo. E também consegue analisar comparativamente o desempenho. E esse comparativo aqui pode ser tanto ao longo do tempo, numa perspectiva evolutiva, né, longitudinal, quanto analisar com pares, por exemplo, analisar esse mesmo indicador em outras instituições de ensino superior, ou esse mesmo indicador em outros departamentos dentro da UFSC. Então, a gente consegue traçar esses comparativos e, consequentemente, principalmente quando é nessa forma de benchmarking, assim, reunir algumas melhores práticas que a gente não conhecia para agregar nos nossos processos, né? A gente também comenta, quando a gente está discutindo algumas funções básicas de uso de indicadores. Então, a gente diz que eles têm uma função descritiva, ou seja, eles aportam informação sobre uma determinada realidade, eles trazem um diagnóstico de algum cenário específico. E eles também têm uma função valorativa, porque a partir do levantamento deles, e a partir da informação que eles geram, a gente consegue traçar algum tipo de juízo de valor em relação à situação. Ou seja, descrevem e também auxiliam a dar um diagnóstico, fazer um juízo de valor para, então, tomar alguma providência em relação àquilo. Então, nesse sentido, eles são bem relevantes. Quando a gente está trabalhando num ciclo de gestão, a gente também pode falar dos momentos de uso de indicadores, né? Tem o momento ex ante, o em curso e o ex post. O ex ante, normalmente, a gente utiliza aquele momento zero, assim, quando a gente coloca como um ponto zero do planejamento de alguma questão específica. Só um pouquinho, gente, deixa eu tomar um golinho de água. Eu peço desculpa se eu tô um pouquinho ofegante, mas eu não sei se vocês sabem, eu tô com um nenenzinho na minha barriga e a minha respiração agora tá começando a ficar um pouco curta. Então, se eu parecer muito ofegante, eu peço desculpas por conta disso, tá? Nós temos, então, esses momentos de uso dos indicadores. Esse momento ex ante, a gente diz que é o marco inicial, assim, que é o momento que a gente está planejando algum instrumento. Por exemplo, quando a gente começou a construir a metodologia lá da gestão de riscos, a gente estava num marco zero. Esse marco zero, ele ajuda no sentido de... Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. No diagnóstico da nossa situação inicial. Então, esse momento é bem importante nesse sentido. A gente levantar esses indicadores, fazer essa mensuração no marco zero, quando a gente está montando um plano pela primeira vez, seja um planejamento estratégico, um relatório de monitoramento
ou uma questão de o próprio plano de gestão de riscos, a gente se utiliza desses indicadores ex ante, que é o indicador da situação inicial. Por que eles são importantes? Porque eles ajudam a ter um diagnóstico propriamente dito desse cenário e eles ajudam a fixar as nossas referências, ou seja, a gente sabe o que acontece hoje, nesse momento, na instituição. E com isso a gente consegue traçar algum tipo de meta, seja ela constante, manter a situação atual, ou seja algum outro tipo de parâmetro de evolução, assim. Então a gente consegue ter um referencial. É isso que é importante nesse recorte do ex ante, é o referencial inicial para a partir dele a gente conseguir traçar os parâmetros futuros de desempenho que a gente precisa. Os indicadores, quando a gente utiliza em curso, vem muito no sentido do que a gente está conversando hoje, que é o tema da aula, que é controle e monitoramento. Então, nós temos a execução propriamente dita de um plano, de um planejamento, de um plano de respostas, aqui no nosso caso, mais especificamente. Nós temos a questão de auxílio desses indicadores em curso para revisões possíveis, porque às vezes a gente traça algum tipo de meta que não está dentro da realidade possível. Obviamente a meta tem que ser desafiadora, mas ela não pode ser inatingível por algum motivo. Então, esse acompanhamento em curso serve para isso, para uma questão de revisão, e, consequentemente, como eu falei, ele é a correção desses desvios, porque às vezes a gente começa mal parametrizado e ao longo do caminho que a gente percebe que tem alguma inconsistência. Então, por isso que eles ajudam nesse sentido. E no terceiro momento de uso dos indicadores é esse momento ex post, que é no final de algum intervalo específico de avaliação. Então, é para verificar se foi atingida a meta que foi estipulada lá no início, né? Se foi alcançado de fato algum resultado para o público-alvo e, em uma ampla escala, a gente consegue agregar também e aferir de alguma forma os impactos que foram gerados para a sociedade de forma geral. No nosso contexto aqui, para a comunidade universitária de uma forma geral. Então, são esses 3 ciclos de análise do indicador. Os 3 momentos têm sua utilidade e tem o seu recorte de análise específicos, né? Um outro assunto bem importante para a gente abordar quando fala de indicadores é em relação às propriedades deles. Tem algumas características que eles precisam cumprir para serem úteis, para serem indicadores considerados factíveis e realmente de caráter prático para a gente utilizar. Primeiramente, os indicadores precisam ser válidos, ou seja, eles têm que representar com a maior proximidade possível a realidade em questão. Quando a gente pensa, por exemplo, numa prova de maratona, qual é o melhor indicador para um atleta mensurar se ele está evoluindo ou não o seu desempenho? É o tempo que ele usa para percorrer uma distância, tempo geral, ou é aquele indicador de pace, que é mais específico? É o grau de detalhamento que a gente quer para ter o melhor recorte da realidade possível. Então, isso cumpre o critério de validade. Uma outra propriedade do indicador é a confiabilidade, ou seja, ter origem em fontes confiáveis que utilizem metodologias reconhecidas. Então, a forma de aferir, a gente precisa ter a garantia de que se manteve consistente ao longo do tempo. Isso vai dar confiança para a informação levantada. E também os sistemas onde que essa informação foi coletada, eles precisam ser confiáveis para a gente ter a garantia de que não foi diferente base que foi sendo utilizada para calcular aquele número ou aquele valor ao longo do tempo, né? Então, esse é o critério de confiabilidade.
O terceiro critério é o de simplicidade. O indicador, num mundo ideal, assim, ele precisa ser de fácil obtenção, construção, manutenção, comunicação e entendimento. Ou seja, a gente não é importante que ele não tenha um custo alto de levantamento da informação, a não ser, obviamente, que seja um indicador extremamente estratégico, extremamente relevante. Então, aí sim se justifica algum custo mais alto para levantar aquela informação. Mas, no geral, é importante que ele seja de fácil acesso, de fácil manutenção, ou seja, os diferentes coletores dessa informação, à medida que vão trocando ao longo do tempo, precisam entender a forma de coleta desse indicador da mesma forma, de forma consistente, e também precisam ser facilmente comunicáveis. O público-alvo ou a pessoa que quer consultar aquela informação precisa compreender o que ela significa. Então, esse critério de simplicidade é bem importante, porque às vezes a gente vê alguns indicadores muito complexos e que a gente não sabe realmente como analisar. A gente precisa dar uma quebra, ou pelo menos ter uma explicação relacionada, uma descrição ali relacionada para o usuário da informação conseguir entender o que ela significa, né? Tem ainda outras propriedades que a gente colocou ali como propriedades secundárias, então eles precisam ser consultáveis, passíveis de consulta, ser disponíveis, né? Principalmente no nosso âmbito aqui, como organização pública, a gente precisa disponibilizar aqueles indicadores-chave dos nossos setores para a sociedade conseguir fazer algum acompanhamento, algum tipo de consulta. Tempestivos, ou seja, retratar a informação em tempo real sempre que possível e o diagnóstico atual da situação, né? Ter uma periodicidade definida, um prazo de acompanhamento, ser quantificável, obviamente, alcançável, e isso é bem importante, principalmente quando a gente fala ali de atribuição de meta, mais para frente a gente conversa sobre isso. Precisam ser relevantes, não se lista um indicador só por se listar, ele precisa ter uma justificativa de existência, né? Possui um prazo de mensuração e ser passível de comparação. Se a gente consegue coletar dados de outros lugares a partir dos mesmos parâmetros, a gente consegue estabelecer uma lógica de comparação de desempenho. Então, essas são as principais propriedades assim dos indicadores. Tudo tranquilo até aqui por enquanto? E nós temos, então, alguns tipos, algumas formas de apresentação. A gente pode trabalhar com uma lógica de taxa ou coeficiente, que normalmente é o que a gente sempre tenta utilizar, porque é uma forma de relativizar a informação ou relativizar o dado. Então, quando a gente trabalha com uma taxa ou coeficiente, é o número de vezes que um fato ocorreu dividido pelo número de vezes que ele poderia ter ocorrido, é multiplicado ali por 100. Quando a gente trabalha com, então, quando a gente fala de taxa coeficiente, normalmente são mesmas unidades de grandeza, a gente trabalha com o mesmo tipo de recorte. Quando a gente utiliza um índice, ele fica um pouquinho mais complexo, é a relação entre dois números ou a razão entre determinados valores. Então, a gente trabalha com unidades de medida que podem ser diferentes. Então, já agrega um outro tipo de informação. A gente pode lidar com números absolutos, que são números cheios, o total de servidores da universidade, o total de alunos matriculados, o total de desistentes, o total de vagas em aberto. São valores absolutos, números globais. Então, tem uma limitação, assim, que a gente comenta em relação a esses indicadores absolutos. E por último, tem os indicadores que a gente chama de indicadores de fato, porque tem algumas questões que a gente acompanha que são mais qualitativas. Por exemplo, tem um objetivo de viabilizar a gestão da integridade,
E a gente não consegue pensar no primeiro momento em nenhum indicador a não ser implementação do plano de integridade. E isso vai ser um fato, porque o resultado desse indicador vai ser sim ou não. O plano foi implementado ou não foi implementado. Então, é isso que a gente chama de indicador de fato. Eles demonstram se aconteceu algum resultado benéfico ou não. Então, é um indicador binomial que a gente chama de sim ou não, né? Em relação aos indicadores que são números absolutos ali, taxa ou coeficiente, provavelmente são os que na nossa oficina vocês vão acabar se focando mais. E tem uma conversa importante de se fazer em relação a eles. A gente pode trabalhar com números absolutos, isso não tem problema, se eles forem realmente a única base relevante. Só que um número absoluto é um número absoluto. Ele vai dizer, por exemplo, deixa eu chutar um número aqui, existem 250 vagas ociosas no curso tal. É um número absoluto. O que isso quer dizer quando comparado a todo um contexto? Essa que é a limitação do indicador que é número absoluto. Ele vai dar um número, ele não vai dar uma relativização desse número. Por isso que a gente sempre diz que o mais interessante é tentar relativizar, ou seja, trabalhar com uma taxa. É o número de vagas ociosas dividido, por exemplo, pelo total de vagas. Isso já daria uma outra visão daquele valor. É um percentual e a gente teria uma informação um pouco mais profunda sobre aquele retrato do que a gente está analisando. Então, o absoluto pode dar uma ideia de evolução, por exemplo, ao longo do tempo. A gente tem tendência de subida, tendência de queda ou de estagnação, isso sim. Mas sempre que a gente consegue trazer uma taxa, fica mais interessante o dado para a gente tomar algum tipo de decisão, porque a taxa traz essa comparação de duas esferas de atuação e relativiza essa informação para a gente. Então, fica melhor. Sempre que possível, então, a gente recomenda que vocês utilizem taxa ao invés de números absolutos. Está aqui o slide de exemplo que eu tinha falado para vocês. É o exemplo de indicador de esforço e de resultado, né? Então, eu acho que eu até utilizei o mesmo exemplo quando eu citei, que é o total, o indicador de esforço seria o total de capacitações realizadas dividido por capacitações previstas, e o resultado seria o índice de capacitação da instituição, que é o total de colaboradores capacitados dividido pelo total de colaboradores da instituição. Então, vejam, aqui a gente está falando de informações relativas. Aqui no indicador de esforço é uma taxa. A gente não está falando só total de capacitações realizadas. A gente está relativizando qual é a porcentagem das realizadas em relação ao que eu tinha planejado. E o indicador de resultado é a mesma coisa. Não é só um número absoluto, total de colaboradores capacitados. A gente relativiza e divide pelo total da instituição, porque daí a gente sabe qual é a proporção em relação ao total da instituição de colaboradores capacitados. Então, é nesse sentido a diferença entre a taxa e o número absoluto. Tem uma informação um pouquinho mais valorosa quando a gente lida com taxa. Tem também um bloco importante quando a gente vai construir indicadores que a gente chama de ficha de indicadores, que é a elaboração de um pequeno catálogo em relação àquele indicador com algumas informações essenciais. E isso aqui é principalmente em função de gestão de conhecimento, gestão da informação. A gente tem que ter essas informações mapeadas, porque se sai uma pessoa de férias, se troca de colaborador, enfim, se tem alguma mudança de algum tipo no setor, a próxima pessoa que vai ficar responsável por aquela informação ali precisa ter todos os parâmetros possíveis para levantar a informação da mesma forma. Então, isso garante
a confiabilidade, a validade, a consistência do dado ao longo do tempo. E é bem importante que isso seja mapeado no momento que a gente constrói um indicador. Aqui a gente trouxe algumas informações essenciais para vocês elaborarem uma ficha de indicadores. Mas se vocês forem pesquisar, essa ficha pode ser mais extensa ainda e ter diversas outras variáveis. Então, começa pelo título do indicador, né, o que ele está representando. Precisa ser claro, a gente não adianta trazer um título de um indicador todo complexo, que a pessoa vai ler, meu Deus, mas o que isso aqui mede? O objetivo dele apresenta por que é importante medir esse indicador. Alguma relação que ele tenha, principalmente aqui, a gente está falando de gestão de riscos, a gente vai relacioná-los diretamente a um evento de risco e, por consequência, a um objetivo que a gente criou, né? Então, essa relação no nosso próprio instrumento ali, ela já é demonstrada. O alvo ou a meta estabelecida, então é o nível de desempenho a ser alcançado num determinado intervalo de tempo. E é bom não perder de vista que é sempre num determinado intervalo de tempo. Não adianta a gente criar indicador e botar a meta é 100%. Mas sim, sempre a gente sempre vai atrás do 100% quando é um indicador de porcentagem que é quanto maior, melhor. A meta final, com certeza, é o 100%. Mas se a gente está com um indicador que o resultado atual é 20%, e a gente tem um intervalo, por exemplo, de 6 meses, a gente não vai poder colocar uma meta de 100%. Então, tem que pensar nessa gradação, o tempo de acompanhamento desse indicador e qual é uma meta factível, uma meta alcançável para ser definida naquele intervalo de tempo, né? A fórmula de cálculo, isso é um elemento muito, muito importante. Ela é uma notação matemática, é a forma que a gente se descreve ali, é o igual, abre parênteses, um dividido pelo outro, fecha parênteses, vezes 100, por exemplo. É uma notação mesmo, uma notação matemática para descrever a fórmula que ele é calculado. A frequência que esse indicador é coletado, quem coleta, então a pessoa responsável por fazer essa coleta do dado, a fonte, ou seja, qual sistema que a gente vai, qual planilha que a gente vai, qual site do governo federal que a gente vai. E aqui nesse sentido também é bom relatar a metodologia de cálculo, né? A gente vai no site tal, na seção tal, consulta o campo tal, aplica o filtro tal e pega aquele resultado. É a metodologiazinha toda de cálculo. E quem atua, ou seja, tendo essa informação coletada, é quem que toma alguma providência em relação àquilo ali. Que aqui, no caso, vai ser o próprio gestor de risco, né? Mas não, essas seriam algumas informações essenciais para a gente ter em relação aos indicadores. Poderia ter aqui, por exemplo, dados de coletas anteriores, aí tem campos que podem ser complementados ao critério de vocês, de forma que fique mais completa possível essa informação sobre o indicador. Tudo tranquilo por enquanto? Então tá. Agora recortando aqui para o nosso tema, para indicadores de gestão de riscos, se vocês já consultaram o nosso manual ali, o nosso plano, vocês vão verificar que a gente trabalha com 2 recortes de indicadores na gestão de riscos. O primeiro a gente chama de indicadores de monitoramento da gestão de riscos, que são indicadores elaborados com o propósito de acompanhar a evolução do processo de gestão de riscos como um todo. Eu já vou depois trazer alguns exemplos para vocês entenderem. Mas esses indicadores, eles são gerais, é como se fosse um painel de desempenho da gestão de riscos na UFSC. Não vai medir especificamente em relação a cada risco, mas vai dar um panorama sobre o processo de gestão de riscos. E tem o segundo recorte, que são indicadores de monitoramento dos riscos. Esses, sim,
vão ter uma relação direta com aquele risco específico e algum processo ao qual ele está relacionado. Então, esses têm um recorte bem lastreado no evento de risco, que é bem específico daquele objetivo e daquele setor. Então, são essas duas diferenças. Os de monitoramento da gestão de riscos são mais macro em relação ao processo como um todo de gestão de riscos, e os de monitoramento dos riscos são bem específicos para cada evento de risco. Ó, aqui nós temos um exemplo, 3 exemplos, de indicadores de monitoramento da gestão de riscos, ou seja, que mensura o processo como um todo. Aqui nós temos um que é o percentual de objetivos analisados. Ele vai verificar o total de objetivos do PDI. Por exemplo, o PDI tem 55 objetivos e o plano de gestão de riscos mapeou riscos só para, por exemplo, 30 objetivos. Então, é essa a lógica desse indicador. No nosso caso aqui do nosso plano, esse indicador é 100%, que a gente conseguiu mapear eventos de risco para todos os objetivos. Outro indicador do processo de gestão de riscos, né, é o número de riscos identificados por objetivo, por exemplo. E um outro ainda é o percentual de... é bem específico, vejam, específico de processo. Qual é o percentual de riscos residuais aceitáveis? Então, vai medir ali na fórmula de cálculo o total de riscos residuais aceitáveis dividido pelo total de riscos identificados. Então, isso vai dizer se a gente tem uma proporção grande de riscos que foram identificados como bem baixos e que estão dentro do apetite a risco da universidade. Então, são indicadores que mensuram o processo em si de gestão de riscos. E eu até coloquei mais exemplos aqui. Percentual de riscos residuais inaceitáveis é um outro tipo de indicador. Esse outro aqui é bem interessante, que é o percentual de eficácia dos controles. Então, vejam, olha só como a fórmula parece ali um pouco mais complexa. Quando a gente quebra nos pequenos elementos, ela fica bem fácil de calcular. Mas esse indicador, ele indica a porcentagem de riscos que, após avaliar os controles, passaram para o nível aceitável, que é o nível menor de risco. Então, a gente diz que é um controle eficiente, é um controle eficaz, desculpa. Então, a fórmula vai ser o total de riscos residuais aceitáveis menos o total de riscos inerentes aceitáveis, dividido pelo total de riscos inerentes gerenciáveis, indesejáveis, inaceitáveis, enfim. É uma composição ali que vai dizer, no momento zero, nos inerentes, nós tínhamos tantos riscos aceitáveis. Aí depois a gente avaliou o controle de todos eles. E daí no residual, quanto que aumentou desses riscos aceitáveis? Quer dizer que daí os controles foram bons e reduziram aquele nível de risco inerente. Então, esse é um outro tipo de indicador. E também tem um outro ainda, como exemplo ali, percentual de riscos residuais monitorados, que mapeia se todos os riscos residuais têm algum indicador de monitoramento elaborado para fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. E nós temos, então, o segundo bloco, aqueles lá eram os indicadores de monitoramento da gestão de riscos. E esse aqui é um exemplo de indicador de monitoramento do risco. E daí a gente trouxe a questão ali do nosso exemplo que a gente vem discutindo ao longo das aulas, que é a dificuldade de acolhimento de pessoas com deficiência. Um indicador de monitoramento do risco, ou seja, desse risco, seria, por exemplo, taxa de evasão dos alunos com deficiência. Então, vejam que já é um indicador bem mais específico relacionado a esse processo, a esse bloco de assunto que é a questão das pessoas com deficiência, dos estudantes com deficiência. Então, esse é o indicador de monitoramento do risco, porque é bem específico para esse risco. E ali nós temos aí descrição, fórmula, periodicidade, a área que coleta e a meta. De forma geral, era essa a nossa explicaçãozinha inicial sobre esse bloco que a gente vai desenvolver hoje na oficina.
Eu queria saber se ficou alguma dúvida, assim, da nossa explicação nesse momento, se está tudo tranquilo. Normalmente as dúvidas surgem quando a gente vai para o instrumento, né? Vamos ver, o pessoal está digitando ali, acho que não. Mas então tá. Então agora, se vocês. Esses indicadores são sempre em números e taxas, certo? Luana, idealmente sim. Tem alguns indicadores que, se vocês perceberem que é impossível trazer a parte quantitativa, que vai ser alguma coisa, sei lá, de implementação da política, criação do comitê, que fica um indicador que a gente chama indicador de fato, né? Que é algo foi feito ou não foi feito, sim ou não, vocês podem usar. Mas sempre que possível, a gente pede para vocês trazerem essa lógica do quantificável, porque ele traz essa ideia de mensuração ao longo do tempo, ao longo de diferentes ciclos. Isso, perfeito. Então agora a gente abre para o nosso segundo momento, né? Que vocês vão lá para as planilhas. Tem alguns ainda que não concluíram todos os blocos anteriores, então agilizem essa parte para finalizar tudo que falta ali de pendência. E tentem também, pelo menos fazer, se hoje não der tempo de terminar tudo, mas fazer 1 ou 2 indicadores para tirar dúvida, principalmente para a gente conseguir ajudar vocês se surgir alguma dúvida. Então, a ideia é elaborar 5 indicadores, um para cada evento de risco que vocês listaram ali, né? A parte da planilha específica vai ser aquela parte final lá, a parte azul de controle e monitoramento, que são as colunas AB até a AG, e fazer o preenchimento de tudo. Se vocês perceberem, deixa eu confirmar uma coisa aqui. A coluna AH, que é a última coluna lá, vai ter um campo escrito dado. Aquilo ali seria para realmente levantar o dado, ou seja, iniciar a coleta do indicador propriamente dita. Então, vocês não precisam preencher, por isso até que eu botei que é só da AB até a AG, porque a coluna do dado não faz sentido, assim. O esforço aqui é que a gente quer de vocês é que vocês elaborem o indicador. Então, para hoje, essa é a atividade. E deixa eu só confirmar. Isso aqui já é da próxima aula. Então, a gente daí agora libera vocês para irem para as salas paralelas, para conversar ali com as suas duplas e pensarem nesses indicadores. Como sempre, a gente fica aqui mais essa 1 horinha aqui na sala principal para vocês nos chamarem se surgir alguma dúvida, se quiserem que dê alguma olhadinha, a gente está aqui disponível. É só chamar que a gente vai lá na planilha e dar essa assistência para vocês. Tudo certo? Então tá, gente. Vão lá, bom trabalho e qualquer coisa nos chamem aqui. A gente também vai ficar lá nas planilhas fazendo esse acompanhamento e deixando um comentário ou outro. O slide do exemplo. Sim, eu volto aqui para o slide do exemplo. E também, se vocês perceberem na planilha da oficina, tem a primeira aba chamada exemplos. A gente também colocou alguns outros exemplos lá naquela planilha para vocês terem mais referências, assim, se vocês precisarem consultar. Só adicionando informação, pessoal, às vezes pode parecer bem básico a gente pensar em um indicador para comunicar sobre alguma atividade, mas nem sempre é tão simples. Ele demanda um certo pensamento, uma lógica sobre o processo que vocês estão avaliando. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem questionar, conversem com a sua dupla, nos chamem. Então, assim, a gente que trabalha com indicadores, muitas vezes a gente senta e fica pensando assim, qual é a melhor forma de apresentar isso, qual é a melhor lógica, se trabalhar com uma taxa, com um número, com uma compensação, ou um indicador qualitativo. Então, apesar de ser pouquinha coisa, às vezes ele não subestime a tarefa, tá? A gente está aqui à disposição para ajudar vocês também.
Então tá, gente, bom trabalho. Qualquer coisa é só chamar, a gente está por aqui.